Quando nos humilhamos na presença de Deus, é Ele que nos exalta. Em Tiago 4,10, está escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Toda pessoa que cai, toda ela, não cai de uma vez. Ela começa, sabe o quê? Com um pouquinho de arrogância aqui, um pouquinho de arrogância ali, um pouquinho de soberba ali, e ela vai devagarzinho, vai se ensoberbecendo até a queda. Por isso a palavra de Deus diz que o quê? Que a soberba precede a queda. Mas em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí nós encontramos também, queridos, lá em Êxodo 28:13, farás também engaste de ouro. Engaste é a sustentação. Para quem tem... Alguém tem um anel com uma pedra aí? Levanta a mão. Alguém tem um anel com uma pedra? Opa, lá atrás. A pedra, ela é segura por um engaste. Por um engaste. Então, o engaste faz isso, ele segura a pedra, ele segura a joia. Amém? Todas essas pedras que nós vimos, apesar de características diferentes, mas são todas pedras. E pedra significa conserto eterno. Pedra, conserto eterno. Por isso Jesus é chamado de pedra de esquina, pedra angular, pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é chamado de rocha eterna. Esse é o nosso Jesus. Amém? Os altares sempre, quando o povo estava caminhando em suas jornadas, e ali eles iam edificar um altar, sempre esse altar, o que era? Madeira. Era o quê? Pedra. Porque tem esse significado de conserto eterno. E o engaste representa o sustento divino, o sustento de Deus. Como essas pedras representam as tribos, com suas características, o engaste representa as mãos de Deus, o sustento de Deus. Aqui nós aprendemos que até podemos ser joias, mas sem o engaste, perderemos a função. Precisamos que algo muito forte nos segure. Alô? O engaste era de quê? De ouro. Era de ouro. Ouro fala de santidade. Então, observe os irmãos que há muita simbologia, há muitos significados, que às vezes a gente passa por cima e acaba não valorizando tanto aquele texto, aquela parte, mas há tanta coisa que Deus vai falando. Alô? Há tantas coisas. E muitas pessoas caíram do engaste de Deus, saindo da sua presença. Quantas pessoas? É aquilo que nós falamos, que ela está diante de Deus, ela está em harmonia com Deus, está em obediência, está ali em plena comunhão com Deus. De repente, por uma razão ou por outra, ela começa a ir esfriando, começa a ir se afastando. O apóstolo João, ele escrevendo a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste,
e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, queridos, nós temos que nos arrepender, e sempre que algo acontecer, temos que nos arrepender, confessar e voltar para as mãos do Senhor. Somente Ele é capaz de segurar-nos como eternos, porque nós somos como pedras vivas. Então precisamos estar segurado nesse engaste, que é as mãos do Deus vivo. Aleluia. Em Êxodo 28, do 9, a partir do 9, e tomarás 2 pedras de berilo, isso aqui eu já falei, e ele vai dizer o seguinte, que ele coloca no ombro, aquelas 2 pedras que eu falei, que é colocada no ombro, no ombro do sumo sacerdote. Ombro significa compromisso e responsabilidade. Compromisso e responsabilidade. É por isso que Isaías declara que o governo estaria sobre onde? O governo estará sobre os seus ombros, falando de Jesus. Aleluia. Êxodo 19, 5, agora pois-se atentamente, isso foi o primeiro texto que nós lemos, agora pois-se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, queridos, nós observamos que tudo isso aqui estava para quem? Estava para Israel. Era vontade de Deus que Israel fosse esse povo. Era vontade de Deus que Israel não tivesse um rei. Ele seria o seu próprio rei. Era vontade de Deus que o povo entendesse de uma vez por todas que o que estava no coração dele para o povo é que esse povo fosse uma nação santa, sacerdócio, uma nação de sacerdotes. Levi, ele entra agora como sendo uma tribo sacerdotal, mas não era para ser Levi, era para ser todo Israel. Por que foi Levi? Porque quando foi feito o bezerro de ouro, a tribo de Levi foi aqueles que entraram para defender, aqueles que entraram, se arrependeram, inclusive Arão, que foi quem fez, era o sacerdote que fez, ele se arrependeu e ficou ali com a tribo. Então, daí Levi foi separado para assumir essa função sacerdotal. Mas aqui nós encontramos que, como o povo de Israel rejeitou a Deus, em João 1:11, mostra nitidamente, na pessoa de Jesus, isso que aconteceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, o povo de Israel falhou lá, quando estavam sendo formados, no deserto, na Canaã, falharam também quando Jesus veio, porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam.